E aí pessoal, tudo bem? O professor Vade de volta aqui, hoje falando de um assunto muito legal ligado às obras literárias. Qual a diferença entre a prova da FUVEST e a da Unicamp, quando o assunto é literatura, quando o assunto são as obras literárias? Tem diferença? Bom, tem diferença sim. Primeiro assim, pensando nas semelhanças, ambas provas trazem a obrigatoriedade, presta atenção nisso, obrigatoriedade da leitura de uma lista de livros. Ah, eu sou obrigado a ler? Bom, só se você quiser passar. Vou ser bem direto, é isso. Leia os livros, sempre, leia os livros. Bom, e a abordagem? Muda? Muda um pouco. Vamos pensar um pouco na FUVEST, depois eu falo da Unicamp. Tradicionalmente, a prova da FUVEST é conhecida por ser uma prova que cobra conteúdo. E ao cobrar conteúdo, um conhecimento sólido de conteúdo, se a gente for transportar isso para as obras literárias, você precisa entender que você precisa dominar conceitos. Muitas vezes, a prova da FUVEST vai cobrar do aluno um conhecimento bastante sólido em relação a conceitos teóricos que estão ligados muitas vezes à construção da obra literária. Eu nunca vou me esquecer de uma prova da FUVEST em que caiu um fragmento do livro do Guimarães Rosa, Campo Geral. E aí, nesse livro, está lá o Miguelin, né? Caiu lá o Miguelin, personagem e tal, e eu tinha dado aulas super extensas, interpretando e analisando fragmentos e falando de aspectos filosóficos e tal. E, gente, a gente tenta em sala de aula cercar o máximo possível, né, a obra, de modo a dar ao aluno subsídios para que ele consiga fazer uma boa prova. E eu fiz análises super detidas do livro. Obviamente que quando você está analisando uma obra literária, você fala de tudo, de aspectos inclusive da construção. E eu me lembro de ter falado alguma coisa em relação a figuras de expressão, mas não falei especificamente desta ou daquela, mas falei de algumas, falei de algumas metáforas, falei de alguns aspectos até de sonoridade que a narrativa traz. Ok. E aí, eis que, numa questão da segunda fase da FUVEST, cai quiasmo. Quiasmo, que é aquele espelhamento da linguagem, né, que a frase vem e volta. E aí, os alunos ficaram, assim, revoltados. O aluno não fica revoltado, vocês ficam revoltados, é normal. Os alunos ficaram revoltados. Onde já se viu cobrar uma figura de linguagem tão específica? Gente, é conteúdo, está no programa, foi estudado, e o Guimarães Rosa utilizou. Não tem nada de errado. Você precisa ler com atenção. Você precisa ler com atenção e conhecer e dominar. Isso é FUVEST. FUVEST cobra conteúdo, cobra domínio do conteúdo. Então, eu não vou dizer nunca, mas assim, não vejo, e aqui não estou fazendo também juízo de valor, essa prova é melhor do que a outra, não. Elas são diferentes. Eu não vejo uma cobrança dessas numa prova da Unicamp. Na Unicamp as coisas acontecem de forma diferente. Então, só para finalizar a questão da FUVEST, você tem que dominar contexto histórico, você tem que dominar a posição que esse autor ocupa, né, no panteão, né, dos autores brasileiros, quem foi o autor, a que período ele pertenceu, como é que esse período, o que é esse período da literatura brasileira. Então, ficar atento a essas questões e pensar que literatura é fenômeno linguístico. E em sendo fenômeno linguístico, ela tem aspectos de construção que têm que ser observados. E aí, e aí figura de linguagem é importante? Opa, isso é importante. Você está lendo lá o Drummond, e aí ele, lá no Poema de Sete Faces, o Eulírico coloca assim: as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres.
Ó, as casas espiam os homens. É uma personificação. Não é só identificar a personificação, também saber o que ela significa. Mas é a cara da FUVEST pedir uma questão assim. Perguntar que figura de linguagem está ocorrendo ali. Então, fica esperto, fica ligado, porque você tem que dominar conteúdo. FUVEST tem que dominar conteúdo. As questões são conteudistas. Ah, quer dizer que não cai análise na FUVEST. Não é isso que eu estou dizendo. Podem ser cobradas, sim, questões analíticas, mas a ocorrência de questões que cobrem conteúdo, ela é mais comum. Quando a gente vai para a Unicamp, a gente vai para um outro universo, para o universo dessa contextualização da obra na nossa realidade, uma busca por uma ponte entre a literatura e o cotidiano, questões analíticas, né, que cobrem efetiva leitura e análise do texto, e aí sob diversos pontos de vista. A prova da Unicamp olha para a obra de uma outra forma, não como um conjunto de conteúdos que podem estar ali prontos para serem cobrados do aluno para verificar um conhecimento sólido, robusto, mas a capacidade do aluno de lidar com o texto. Qual é a sua capacidade de lidar com o texto? Qual é a sua capacidade de compreender o texto? Essa é uma questão importante. Nesse ponto, eu peço licença para pedir para você clicar no sininho, curtir o vídeo, seguir a gente e, principalmente, estar atento aos outros vídeos. Tem um monte de vídeo bom aqui que vai ajudar você a fazer uma boa leitura das obras literárias do vestibular. Olha só, FUVEST e Unicamp são grandes universidades, tem duas instituições ali, no caso da FUVEST é a Fundação para o Vestibular, né, de ingresso à USP, a gente fala Unicamp genericamente, o nome do vestibular é Convest, né? Se a gente fosse fazer um paralelo, o certo seria dizer FUVEST e Convest, mas ninguém conhece assim. Né? A Convest é o órgão responsável pelo vestibular da Unicamp, assim como a FUVEST é responsável pelo vestibular da USP. Então a gente deveria falar USP, Unicamp, FUVEST, Convest. Mas aqui é informação extra, só para trazer mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Não é peso. Conhecimento não é peso. Então saiba disso. Então a Convest tem uma outra visão, uma outra abordagem. Essa visão, essa abordagem, ela vai demandar também uma outra relação do candidato com o livro. Eu costumo dizer o seguinte, para se preparar para a FUVEST, você precisa ler o livro, conhecer o autor, conhecer o período, conhecer a história, analisar a linguagem, pensar na sintaxe, pensar na morfologia, pensar na semântica. Olha só o tanto de conhecimento, olha o tanto de conteúdo. Né? FUVEST, conteúdo. E a Unicamp, e a Convest? A Unicamp vai pedir para você relacionar essa obra com um acontecimento contemporâneo, relacionar uma obra com outra, pensar a obra enquanto construção linguística, pensar a obra na relação que ela pode ter com uma pintura, na relação que ela pode ter com uma música. Aí alguém deve estar falando assim, Vade, mas você acabou de falar uma coisa que aconteceu com a FUVEST o ano passado. Sim, caiu uma questão na FUVEST que pedia para você relacionar uma pintura com um fragmento do Maria de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. Sim, tudo isso que a gente fala aqui se baseia nas coisas que vão acontecendo ao longo de muito tempo. É um estilão das duas provas. Mas nada é proibido. Não é proibido a FUVEST pedir uma questão analítica, não é proibido a Convest pedir uma questão de conteúdo. Proibido não é. Está lá no edital do vestibular, os conteúdos estão lá, eles podem ser cobrados. A gente está falando aqui no sentido amplo e numa tradição, né? Estatisticamente. Prova da FUVEST mais conteudista, prova da Unicamp mais analítica.
estatisticamente, né? De novo, nada é proibido. No fim das contas, gente, sabe o que você tem que fazer? Ler os livros. O que você tem que fazer é estar preparado. Eu já falei isso no outro vídeo. Se você está seguro, se você efetivamente domina a obra, você encara qualquer questão. Agora, importante, hein? Conhecer o estilo das provas. Importante fazer as últimas provas. Importante, você está lendo os livros, como é que foi cobrado? Né? Tem livros que já estão sendo cobrados há algum tempo, tem questões sobre eles nas provas. Ou, como é que são cobrados os livros? Pega aí as 10 últimas provas, como é que caíram os livros nessas últimas provas? O que eles pediram? Isso é uma pista. Né? Quem está se preparando bem, quem está realmente preocupado, quem está ligado, vai se preocupar em fazer uma abordagem profissional. Gente, vamos ser profissionais. Profissionalismo agora. Vamos entrar na universidade. Certo? Então é isso. Sempre leia os livros, tente entender o contexto no qual eles estão inseridos, se prepara que vai dar tudo certo. Beleza? Valeu, gente. Então, é isso. Um abraço, obrigado. Até mais.